Boa noite, povo de bem da direita conservadora. Vou deixar aqui um argumento em defesa da minha crença, da minha política, que vocês tirem as conclusões. Se as feministas, que todas as mulheres de esquerda são feministas, lutam por direitos iguais, saibam que vocês vão estar abrindo espaços para homens abraçarem homens com homens, se beijarem e chamar de lindo e de gostoso. E se vocês, mulheres de esquerda, que são todas feministas mesmo, vocês que fazem essas práticas aí, que chamam uma e outra de gostosa e linda, e se abraçarem e ao mesmo tempo bloquear os homens disso aí, cadê os direitos iguais que vocês, mulheres de esquerda, tanto lutam? Cadê essa tal democracia que vocês tanto falam? Olhem que também isso é machismo de vocês, hein? Mulheres de esquerda feministas safadas, putas do crime aí. E olhem que vocês, mulheres de esquerda que são feministas, que lutam por direitos iguais, saibam que para vocês nenhuma lei vale, hein? Porque se não tem lei para os homens, também por direitos iguais, vocês também não podem receber lei nenhuma. E se tem pena de morte para bandidos e também para bandidos, também tem para bandidas. Isso é direitos iguais. E isso é o que? Democracia. E olhem quem as mulheres beijam na boca de filhos e filhas. Se vocês bloquear os homens de fazer a mesma prática, vocês, mulheres de esquerda que são feministas, vocês estão sendo o que mesmo? Machista. As mulheres de esquerda que são feministas, elas não lutam por os homens ajudarem elas nas casas delas, não. Elas lutam por direitos iguais. Elas querem ser iguais aos homens em tudo. Saibam que se vocês, mulheres de esquerda que são feministas, vocês que lutam por direitos iguais, ao vocês quererem direitos iguais, isso é um espaço aberto para os homens fazer tudo que vocês fazem. E se vocês não aceitarem, vocês estão sendo o que mesmo? Machistas. E vocês, ao quererem direitos iguais, vocês não têm direitos nenhum. Vocês não têm direito a nenhuma lei. E se vocês lutam contra os homens e apanhar dos homens, saibam que direitos iguais do qual vocês lutam para ter, vocês têm que estarem ao mesmo nível dos homens, sem nenhuma lei em defesa de vocês, mulheres, ok? Os argumentos das feministas para as próprias se defenderem é como se fossem pedidos de ajuda. Dessa forma, nos ajudem, por favor. Já os argumentos dos... Nos ajude, por favor. Nos ajude. Não. Feminista. Para as próprias de defenderem é como se fossem pedidos de ajuda. Mas eu quero voltar um pouquinho mais antes, porque eu só vi um pouquinho mais antes. Machista, se vocês querem direitos iguais, vocês não têm direitos em nenhuma lei. E se vocês lutam contra os homens e apanham dos homens, saibam que direitos iguais do qual vocês lutam, para ter, vocês têm que estar ao mesmo nível dos homens, sem nenhuma lei em defesa de vocês, mulheres, ok? Os argumentos das feministas para as próprias se defenderem é como se fossem pedidos de ajuda. Dessa forma, nos ajudem, por favor, porque argumento forte é bom. Argumento forte e bom nós não temos para nos defender. Já os argumentos dos machistas são argumentos pesados, dos quais é assim: esse caminho é um caminho com várias saídas, e quem defende esse caminho estão todos e todas certos e certas. As feministas, elas têm que saber que se lutarem por direitos iguais,
Se elas estão lutando por direitos iguais, elas estão no mesmo nível dos homens. E se elas estão do mesmo nível dos homens, todo que um homem não tem de lei em defesa deles, as mulheres também não podem ter de lei em defesa mais delas. Um grito nelas, elas têm que saber que elas não podem mais depender mais da lei. Elas têm que receber esse grito, porque se elas lutam por desiguais, elas não podem mais receber lei para elas. Se elas apanharem na rua de homens, elas têm que saber que elas não podem mais defender da lei, porque direitos iguais é direitos iguais. Se uma mulher luta por direitos iguais, ela não pode mais depender da lei. Se ela apanha de homem, se ela levar grito de homem nas ruas, a mulher que defende direitos iguais, feminista, ela apanhar de homem na rua, levar grito de homem, ela tem que saber que está no mesmo direito de um homem. Direitos iguais. Ela não pode mais depender da lei. Agora, quando uma mulher ela não luta por direitos iguais, ela tem que depender de uma lei ou de várias leis para apoiar ela, porque ela é uma mulher que não tem capacidade de ir à frente. Agora, quando uma mulher ela quer lutar por direitos iguais, é porque ela tem capacidade de ir à frente. Se ela tem capacidade de ir à frente, então ela não precisa mais de lei para defender ela em lei nenhuma, né?